Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Educação de Corpo Inteiro, Teoria e Prática da Educação Física, do João Batista Freire, da editora Scipione, Pensamento e Ação na Sala de Aula. Essa obra aqui, ó. Reúne as contribuições teóricas e práticas necessárias a todos os educadores que desejam modificar o seu fazer pedagógico no dia a dia em sala de aula. A série é dirigida àqueles que buscam interagir com a criança ou adolescente, participando vivamente do seu desenvolvimento global. Educação de Corpo Inteiro, Teoria e Prática da Educação Física. Este livro mostra que o corpo e mente devem ser entendidos como componentes que integram um único organismo. Ambos devem ter assento na escola, não um, a mente para aprender e outro, o corpo para transportar, mas ambos para se emancipar. Para o autor, a cada início de ano letivo, por ocasião das matrículas, o corpo das crianças também deve ser matriculado na escola. Então, o esquema motor, né? Os movimentos da criança de mais ou menos 2 meses de idade, de levar as mãos à boca, agarrar uma com a outra, olhar os dedos, o verdadeiro jogo das mãos, são para Lebouche, né, um dos primeiros sinais de atividade cortical que vai desencadear verdadeiras atividades intencionais, isso é, com uma finalidade determinada. Aquilo que é chamado padrão de movimento é a decorrência de necessidades adaptativas no início da vida. Antes de ser um padrão de movimento, é a expressão da inteligência não verbal. Os livros de Piaget que podem ser consultados a respeito são o nascimento da inteligência na criança, a construção do real na criança, a formação do símbolo na criança. Então, o esquema motor, o ser humano, principalmente quando criança, precisa construir seus próprios meios de transporte para empreender essa viagem chamada vida. Se ela não consegue alcançar um objeto que o atrai, que ela deseja, só resta um recurso: construir um mecanismo que a leve a seu objetivo. Um bebê de poucos meses, que ainda não sabe engatinhar, terá que realizar um enorme esforço, arrastando-se para pegar qualquer objeto que esteja distante. Em pouco tempo, assim que a maturação biológica gere força muscular e organização nervosa suficientes, o arrastar-se será superado pelo engatinhar. Isso porque o arrastar-se permite à criança uma viagem muito limitada, enquanto o engatinhar lhe permite ir mais longe e empreender novas conquistas. A ação de engatinhar é um fenômeno que integra o sujeito com o mundo, uma perfeita comunhão das partes, uma evidência da indissociabilidade entre as pessoas e o mundo. Se tivermos o cuidado de observar com atenção uma criança muito pequena e seus intentos para pegar objetos ao seu redor, verificaremos a dificuldade que alcançar certos objetos provoca. Com alguns objetos, seu êxito é imediato, com outros haverá uma sucessão de fracassos até que ela obtenha um bom resultado. Por que isso ocorre? Acontece que o esquema que permite manipular um objeto não serve de imediato para a manipulação de outro. Cada coisa a ser pega exige uma atividade motora particular. Cada assimilação exige uma acomodação. Podemos verificar na criança que seu impulso mais imediato é aplicar ao objeto novo o esquema que já utilizou em outros. Fracassando uma vez, ela tende a continuar tentando, passando pouco a pouco a considerar as características do novo objeto até que o esquema inicial utilizado possa ser modificado, adaptando-se à nova situação. Os objetos do mundo estão à nossa disposição, mas para alcançá-los é preciso satisfazer certas exigências. Podemos assimilá-los todos desde que paguemos o preço de nossa própria transformação, provocada pelas características dos objetos. É por isso que, se olharmos à nossa volta, veremos que as pessoas cada vez mais se parecem mais com o mundo e que o mundo se parece cada vez mais com as pessoas, ou seja, não apenas sofremos, mas também provocamos transformação no meio ambiente. Voltando à educação física, não basta ser especialista em mãos ou especialista em bolas para entender o ato de pegar uma bola. A descrição anatômica da mão não permitirá ao especialista entender o ato de pegar, mas poderá ajudá-lo. O especialista em educação física deverá ser um estudioso da ação corporal. O que significa isso? No meu entender, quando alguém pega uma bola, já não existe mão e bola, mas uma fusão das duas coisas em algo chamado ação. Como entender a ação motora sem separar uma parte da outra é uma tarefa que depende de mudanças radicais na maneira de entender o mundo, da ruptura com conceitos clássicos da ciência, especialmente os positivistas. A adoção de uma postura crítica de análise, contrariamente à que prevalece atualmente, míope e descompassada com o nosso tempo, será fundamental. O positivismo na filosofia moderna foi fundado por Hume, mas seu principal representante é Augusto Comte. Na verdade, o positivismo foi fundado pelo Comte, né? O Hume é da mesma tradição similar que o empirismo. Segundo sua concepção, a ciência deve descrever os fatos e sua legitimidade.
Surgimento da linguagem. Do ponto de vista da gênese do movimento, até o momento em que surge a linguagem, todos os esquemas motores básicos deverão ter sido estruturados. Por que razão estruturam-se tão precocemente esses esquemas? Simplesmente porque envolvem funções biológicas menos sofisticadas que outros, como a linguagem e o pensamento, e porque, para dar conta das adaptações e transformações no mundo, são esses os recursos de que a criança dispõe. As condutas motoras, aliás, quase não se atenta para o fato de que a inteligência não é um elemento exclusivamente racional, pois antes que surjam no indivíduo as primeiras representações mentais, já se manifesta nele um nível elevado de inteligência corporal, que prossegue mesmo após estruturar-se o pensamento. Sobre a estruturação dos esquemas motores e o surgimento da linguagem, leia O Nascimento da Inteligência na Criança, do Piaget. As palavras substituem as ações físicas. Se considerarmos o ato da fala também como uma ação física, diríamos que certas ações físicas substituem outras de outro nível. Uma pessoa, quando começa a falar, pode, através da fala, deixar de realizar certas ações motoras que passam a ser simbolizadas. A linguagem é fundamental não só para a estruturação de um nível cada vez mais elevado de pensamento, mas mesmo para a estruturação de outros atos motores. Não podendo falar, o recurso da criança para agir no mundo são as sensações e os movimentos corporais. O problema de adaptação ao mundo é no início tão complexo que o indivíduo precisa dispor de mecanismos cognitivos suficientemente desenvolvidos para dar conta dele. Fora a questão da cognição, que diz respeito aos mecanismos de formação do conhecimento, responsável pela adaptação e transformação dos indivíduos no mundo, temos ainda questões efetivas, sociais, sexuais. Com o surgimento da linguagem, nasce para um novo mundo sem fronteiras, ligado ao imaginário, aos sonhos e fantasias, aos projetos e pensamentos. Se observarmos bem, o que fazemos com o corpo ou com a mente não são coisas tão diferentes assim. Quando alguém pensa demais, não se cansa, teoricamente. O esgotamento é sem dúvida físico. Pensar seria assim uma atividade corporal. Então, esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários no que você achar dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria que de agradecer os mais de 3.000 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que outro por conta de conteúdo outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.